meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 41, objeto de conhecimento, estilos, detalhamento, sintaxe, concordância nominal e verbal. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre concordância. E para começar, o conteúdo, vamos verificar, vamos ler uma tirinha? Vejam só, olha só a nossa tirinha. Na primeira tem assim, discordar. Veja que todos os elementos aí, todas as pessoas estão ligadas, com uma corda na mão. Então, eles têm ali que verificar um caminho para ser seguido. E aí, o que acontece? Vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali. Todo mundo quer um caminho diferente e vai seguir. Até que, opa, tem como eles entrarem cada um em uma porta, sendo que eles estão ligados, Então, veja aí que discordar, se você não entra em um consenso, certo? Em um grupo, se você está inserido, não vai para frente, Já na segunda tirinha mostra a importância de conversar, a importância de concordar. Veja que novamente são os mesmos elementos, E aí já viram que não dá certo cada um seguir o seu pensamento, e aí um decidiu tomar a frente e falou o quê? Vamos tentar esta direção. E aponta aí. E aí todos dizem o quê? Vamos! E aí eles se organizam, já que no terceiro quadril, vejo que eles estão se organizando para entrar na porta central. Então, o que a gente aprende aqui nessas duas tirinhas do discordar e concordar sobre a importância do diálogo entre as pessoas para resolver o quê? A situação. A mesma coisa acontece dentro de uma frase, dentro de uma oração, no conjunto, certo? Das palavras. Se eu simplesmente jogar as palavras soltas lá, não vai ter o quê? Lógica. Então, cada um vai estar seguindo um caminho. A partir do momento que eu chego, organizo as palavras dentro da minha oração, faço a concordância entre elas, o texto vai fluir, eu vou entender melhor, certo? Então, vamos verificar o significado de concordância. Olha só, concordância, ato ou efeito de concordar, acordo ou harmonia entre pessoas ou coisas. Na gramática, processo linguístico em que ocorre flexão de pessoa, gênero e número entre termos relacionados sintaticamente, concordância gramatical. E é essa pegada aí que nós vamos verificar, porque é o terceiro, Onde a gente vai ver a concordância dos nossos termos flexionando em pessoa, número e gênero, tá? E a gente vai começar com a concordância nominal. Vejam só, o que diz aí a concordância nominal? Regra geral diz o quê? Na concordância nominal, o artigo, o adjetivo, numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo, que a gente chama o quê? De nome. Aqui se refere. Então, veja aqui o quadrinho do lado. Ó, o substantivo é o dono da bola. Se ele é o dono da bola, ele vai ditar as regras da brincadeira, certo? Então, veja que o substantivo está no centro, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome estão todos voltados para ele porque eles estão esperando o comando dele, tá? Para concordar. A mesma coisa aqui é na nossa organização das palavras, tá? Se tem um substantivo, todas as demais classes vão esperar o substantivo dizer qual é a flexão, qual é o gênero, tá bom? Para poder concordar também. Muito bem, então deu para entender o que é concordância nominal? Então, regra geral é isso. Tem um substantivo, todas as demais classes referentes ao nome, vai concordar com ele. Ok? Vamos continuar. Concordância nominal, vamos ver o nosso exemplo? Olha só, as
três obras, né, mais famosas de Machado de Assis foram esquecidas na sala de aula. Vejam só, as três obras mais famosas de Machado de Assis foram esquecidas. Lembre-se que até aqui, ó, a partir daqui, isso aqui tudo é o meu sujeito, né? É o meu sujeito. Obras foram esquecidas na sala de aula, né? Certo? Então, obras aqui é a nossa parte mais importante, tá bom? Vejam só que obras é o nosso substantivo, tá? Substantivo, ele é o núcleo aqui do nosso sujeito. Vejam que 3 é o quê? Numeral, certo? Vejam que as, o que é as? Artigo? Eu ia falar o pronome, mas vamos logo começar logo com artigo, que é para não confundir. Então, o as é artigo, 3 é numeral, certo? Mais famosa, ó, famosa é o quê? O nosso adjetivo, tá bom? Então, vejam que todas estão concordando com o substantivo obras, que tá o quê? No plural feminino. Olha, 3, né, no caso, vai flexionar somente número, porque já está mostrando que está no plural, porque é mais de um, certo? As, ó, feminino plural, famosa, feminino plural, igualmente ao nosso substantivo, que está no feminino plural. Então, percebo que aqui eu posso dizer que tem concordância nominal? Posso, porque todos os termos que estão se relacionando com com o nosso substantivo estão concordando em gênero e número. Ó, foram esquecidas na sala de aula. Ó, vejam aqui esquecidas, né? Esquecidas, no caso aqui, não está como um verbo, tá? Tá como um adjetivo. Então, novamente, está flexionando em gênero e número. Então, isso é concordância nominal, porque as palavras estão concordando entre si, certo? Vamos continuar. Olha só, mais exemplos de concordância nominal, vejam só. O homem aprendeu com o próprio erro. Vejam que o homem é o nosso sujeito, que é formado por um substantivo e por um artigo. Percebam que o meu substantivo está como? No masculino singular. Consequentemente, o meu artigo também está no masculino, o que? Singular. Então, eu tenho concordância aqui nominal? Tenho, com o próprio erro, o erro, né? Masculino, próprio ali, ó, o próprio masculino, o artigo masculino, aqui também está tendo concordância. Os dois homens aprenderam com os próprios erros. Vejam só. Nosso substantivo tá como? No masculino plural. 2 é o nosso numeral e 2 já está mostrando o quê? Que está no plural. Aqui, né, a gente podia botar 2. Então, aqui dá para dizer se tá no masculino ou feminino, né? Tá no masculino. Aqui, ó, os é o nosso artigo, tá no masculino plural, então todos estão concordando com o meu substantivo. Então, tem concordância nominal? Sim. Os dois homens sábios aprenderam com os próprios erros, né? Com os erros dos outros, na verdade, aqui, né? Eles aprenderam agora com os erros dos outros, porque eles são sábios. São tão sábios que eles não estão mais aprendendo só com eles. Viu o outro errar? Opa, já sei que isso aqui eu não posso fazer. Então, vejam que homens é o nosso substantivo, 2 é o nosso numeral, os é o nosso artigo, sábios é o nosso adjetivo. E como eu mostrei para vocês lá na imagem, né? O artigo, o numeral, o adjetivo, eles sempre vão estar ligados ao nosso substantivo, concordando em gênero e número. Vejam que homens está no plural e no masculino. Então, consequentemente, o nosso artigo, o nosso numeral e o nosso adjetivo também estão flexionados no masculino plural. Então, todas essas orações têm concordância nominal, certo? Vamos lá continuar.
Agora, eu vou falar para vocês os casos especiais, ou seja, o que vai fugir à regra, tá bom? A gente já viu que a regra geral, esses elementos, né, esses termos como artigo, adjetivo, pronome numeral, eles concordam com o substantivo, mas toda regra tem a sua exceção, então eu vou mostrar para vocês a exceção dessa regra. Aqui nós vamos chamar aqui de casos especiais, tá bom? E a primeira que eu apresento para vocês é: se na oração houver mais de um substantivo, mais de um, ou seja, tem que ser o 2, 3, né? Mais de um substantivo, e se eles estiverem no singular, e forem do mesmo gênero, ou seja, se é masculino, todos têm que estar no masculino, se é feminino, todos têm que estar no feminino. O adjetivo, né? Veja só, o adjetivo exercendo função de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? O nome já está dizendo. Adjunto é de estar junto com o nome. E quem é o nome no caso? O substantivo. Poderá ficar no singular ou irá para o plural. Então, ele pode ficar no singular ou no plural. Então, eu posso escolher, desde que eu tenha mais de um substantivo, no singular e todos pertencem ao mesmo gênero, tá bom? Olha só, Manuel agiu com paciência e coragem admirável. Paciência e coragem, né, são os nossos adjetivos, né? Ou o nosso substantivo, perdão. São os nossos substantivos. E ó, a paciência, a coragem. Então vejam que eles estão o quê? No feminino, certo? Feminino. E todos estão o quê? No singular. Então, o meu adjetivo pode ser no singular ou no plural. Então, vejo que aqui na primeira, decidi colocar no singular. Manuel agiu com paciência e coragem admirável. Ou eu poderia colocar admiráveis. Manuel agiu com paciência e coragem admiráveis. No caso, pelo fato dele colocar aqui, mostra que ele está concordando com os dois termos, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Próximo exemplo é quando os substantivos estiverem no singular e pertencerem a diferentes gêneros, ou seja, vai ter uns que vai estar no feminino e outros que vai estar no masculino. O adjetivo deverá concordar com o mais próximo ou ir para o masculino plural. Então, atenção, se os meus substantivos são de gêneros diferentes, o meu adjetivo vai concordar com o mais próximo ou eu vou colocar no masculino plural. Ela vestia casaco e calça vermelha. O casaco. A calça. Então, percebam que casaco está como masculino e calça está como feminino. Como os nossos substantivos estão de gêneros diferentes, eu posso concordar de duas formas. Com o mais próximo, por isso que, ó, vermelha, a calça vermelha, ou eu vou colocar no plural, que aí vai concordar com os dois, tá bom? Porque a gente já sabe que se tem 100 mulheres e um homem, a gente coloca no masculino, porque aí nós vamos estar generalizando, pegando todos, tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui na concordância. Ela, no caso, né? Aqui é ela, tá bom? Ela vestia casaco, ou ele mesmo, né? Eu pensei que era vestido, perdão. Então, ele vestia casaco e calça vermelhos. Percebo que agora... Ai, professora, tá errado. Não. Percebo que agora tá no masculino plural, porque eu estou concordando com ambos. Certo, gente? Muito bem. Vamos para o nosso terceiro caso. Quando os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, o adjetivo, quando desempenhar papel de adjunto adnominal, ou seja, vai estar acompanhando um substantivo, deverá concordar com o mais próximo ou irá para o plural. Vejam só, então, olha só. Agora, quando estiverem no plural
e forem o quê? Diferentes. A regra que a gente viu quando estava no singular, né? Agora está no plural. Quando estiver no plural, olha só, aí vai sempre concordar com o mais próximo ou o masculino plural. Fomos a um antiquário e vimos objetos e pinturas antigas. Ó, os objetos, as pinturas. Vejam que estão no plural, são de gêneros diferentes. Aí eu botei antigas porque está concordando com o mais próximo. Ou eu posso também concordar com os dois, mas aí eu coloco aonde? No masculino. Objetos e pinturas antigos. Aqui a gente colocou de forma diferente, mas a mesma pegada da outra, né? Ok? Vamos para o nosso quarto caso. O adjetivo permanece invariável. O que quer dizer invariável? Não vai flexionar. Quando o sujeito não for determinado por artigo ou pronome demonstrativo, tá bom? Um pronome, tá? Então, se o substantivo, né? Se o nosso sujeito ali, que pode ser um substantivo, não estiver sendo determinado, o nosso adjetivo vai ficar invariável. Vejam só. Pizza é gostoso. Eita, professora, mas pizza é feminino, a pizza. Mas percebam que antes dela, depois dela, não tem nada determinando, que poderia ser um numeral, um substantivo, um pronome, um artigo, mas geralmente é o artigo e o pronome que determinam aqui. Então, pelo fato de estar só pizza, veja que o meu sujeito é pizza, logo eu vou colocar no masculino, não vai variar. Dieta é bom para emagrecer, é a dieta. Porém, como eu não tenho nada determinando, eu não tenho nenhum artigo, nenhum pronome determinando a palavra dieta, o nosso adjetivo fica no masculino, não vai variar. É proibido entrada? Professora, a entrada, porém, não está sendo determinada, então vai ficar o quê? Não vai flexionar o nosso adjetivo, certo? Perceba que nenhum desses casos aqui eles foram determinados. Não tem assim, a pizza, a dieta, a entrada, tá? Como não tem o nosso artigo ou o nosso pronome, então eles vão ficar o quê? Invariáveis no masculino. Gostoso, bom, proibido, certo? Agora, vamos continuar. Caso o sujeito for determinado, agora ó, tem um determinante aqui. Quem é o determinante? Artigo e pronome demonstrativo. A concordância deverá ser feita normalmente. E qual é a normalidade disso? O que a gente faz? Normal é o quê? Concordar o nosso adjetivo com o substantivo. Aquela pizza é gostosa. Vejam que agora o meu sujeito tem um pronome, né? Tem um determinante. Então, agora, o nosso adjetivo vai flexionar e concordar. Ó, mudou de gostoso, que estava no outro, para gostosa. A dieta, olha só o meu determinante aqui, o meu artigo, né? A dieta é o meu sujeito, essa dieta está sendo determinada, então por causa desse azinho, por causa desse artigo, agora eu vou flexionar. A dieta é boa para emagrecer, então agora concorda. Esta dieta é boa para emagrecer. Novamente, meu sujeito, vejo que agora o meu determinante é um pronome, o meu substantivo, então aqui vai concordar. Vocês perceberam que aqui tem um determinante, nosso artigo, nosso pronome, coisa que na anterior não tinha. É proibida, olha só, deixou de ser proibido e se tornou o quê? Proibida por causa do meu determinante. É proibida a entrada. Por causa desse artigo aqui, o meu adjetivo flexionou, tá bom? Então, se flexionou aqui, vai concordar com a entrada por causa do meu adjetivo, por causa do meu determinante, que no caso é um artigo. É proibida a entrada de menores de 18 anos, certo? Então, aqui nós vimos as concordâncias nominais, os casos especiais que fogem lá à nossa regra geral. Agora, a gente vai falar sobre a concordância verbal. Vejam só.
Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo, tá bom? Agora veja que a gente vai concordar sujeito e verbo porque nós estamos diante de uma concordância verbal. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar, né? Ou seja, também tem que estar onde? No singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também, o quê? Estará no plural, certo? Então, a concordância verbal está ligada ao nosso sujeito e verbo. Vamos lá verificar um exemplo? Olha só um trecho de uma música. Trecho da música Inútil, do Ultraje a Rigor. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, inúteis, né? Então veja aqui. A gente somos inúteis. Olha só. Será que nessa música tem concordância verbal? Ó, vamos ver aí o QR Code. Vou deixar aí um tempinho, caso vocês queiram acessar e ouvir essa música, se vocês não conhecem, né? Então veja aí, ó. A gente somos inúteis, né? Vejam que nós estamos falando, ele falou assim, a gente sabemos, né? Será que pode? Vocês acham que está certa essa concordância? A gente sabemos? Ou será que é nós sabemos? A gente sabe. Então percebam aí que nessa música ele faz essa brincadeira ali, né? De tirar a concordância ali do sujeito, do verbo, né? Do sujeito com o verbo. Então aqui, nessa música que a gente acabou de verificar, tudo ali tá fugindo da nossa concordância verbal. Tem ali na questão de ortografia também, né? Como ele fala, inúteis, né? Se eu não me engano tá assim. O nós com i. Então vejo que ali ele faz várias modificações na língua portuguesa. Ok? Agora vamos verificar a concordância verbal. Ó, concordância verbal é o sujeito e o verbo. Nós já sabemos que diante de uma oração, a primeira coisa que eu tenho que identificar, o que é? O meu verbo. Eu amo. Quem ama quando as flores desabrocham na primavera? Quem? O eu. Então, eu é o meu sujeito, primeira pessoa do singular. Se está no singular, o meu verbo também tem que estar na primeira pessoa do singular. Então, eu amo, tu amas, ele ama. Ó, então vejo que eu amo, o amo concorda com o eu. Então, aqui, eu posso dizer que tem concordância? Tem concordância, porque o meu sujeito e o meu verbo estão concordando, estão flexionando na mesma pessoa e número. Eles ficam loucos quando o time perde. Quem fica louco quando o time perde? Quem? Eles. Eles é o meu sujeito. Vejam que eles está na terceira pessoa do plural. E ficam, eu fico, tu ficas, ele fica, nós ficamos, vós ficais, eles ficam. Então, realmente, o verbo também está na terceira pessoa do plural. Logo, eles estão concordando. Cristina e Eva entraram no hospital. Quem foi que entrou no hospital? Quem foi? Cristina e Eva. Veja que o meu sujeito é um sujeito composto, porque ele é formado por dois núcleos, que pode ser trocado, né, nesse caso, por elas. Então, novamente, está concordando na terceira pessoa do plural. O meu verbo também está na terceira pessoa do plural. Então, eles estão o quê? Concordando. Então, nesses três exemplos, nós temos concordância verbal. Agora, vamos para os nossos casos especiais. Olha só, substantivo só usado no plural. Vai ter substantivo que é usado só no plural. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não dos artigos. Olha como o artigo influencia bastante aqui. Estados Unidos, ele sempre vai ser escrito no plural, né? Então, vejam só, os Estados Unidos influenciam o mundo. Percebam que aqui o meu verbo está na terceira pessoa do plural
Por quê? Por causa do meu artigo. O meu artigo está indicando que está no plural. Por quê? Os Estados Unidos, ele sempre vai ser escrito desse jeito. Não tem Estado Unido, não tem. É o nome próprio, né? Estados Unidos. Então, como é que eu vou saber se meu verbo vai ficar no plural ou não? Através do meu artigo, através do meu determinante. Agora, vejo aqui na segunda que não tem esse artigo. Estados Unidos, vejo que agora não tem um artigo. Então, eu coloquei como que influencia o mundo, terceira pessoa do singular. Então, percebam que quando só tem no plural, o que vai nos auxiliar a colocar o verbo no plural ou no singular será o artigo acompanhando esse substantivo. Vamos continuar. As memórias de Emília contribuíram para o sucesso de Monteiro Lobato. Memórias de Emília, né? Um livro, sempre vai ser falado assim. Então, por causa do nosso artigo, eu coloquei o quê? Contribuíram, porque olha só, memórias, né? Tá no plural. Ou se eu não tenho o artigo, na ausência do meu artigo, memórias de Emília contribuiu para o sucesso de Monteiro Lobato. Então, percebam aqui que quando eu tiver nomes que são sempre escritos no plural, o que vai contribuir para eu dizer se vai estar o verbo no plural ou no singular vai ser o artigo acompanhando esse substantivo. Vamos lá, nosso segundo caso. Expressão partitiva. A maioria de, a maior parte de, metade de, parte de. Então, expressões que vão dar parte de alguma coisa, né? Com expressões partitivas seguidas de nome, né? No plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. De que forma? A maioria dos alunos passou de ano. Passou está na terceira pessoa do singular. Por quê? Ele está concordando com a maioria de, tá? Maioria de. Agora aqui, a maioria dos alunos passaram de ano, terceira pessoa do plural. Por quê? Agora eu decidi concordar com quem? Com alunos, terceira pessoa do plural, tá bom? Então, se tá no singular, é porque eu estou concordando com, bem aqui tem um de, mais ó, né? Mais os. Então, é porque eu estou concordando com a expressão partitiva. Então, passou vai ficar no singular. E o passaram ficou no plural porque decidiu concordar com alunos que está no plural. Certo? Vamos lá, continuar? Os verbos bater, dar, soar, quando se referem às horas do dia, concordam com o numeral. Bateu meio-dia no relógio da matriz. Ó, bateu, está o quê? Indicando horas. Então, meio-dia está no singular, ele vai para o singular. Soaram 3 horas e o calor de Manaus tornava-se insuportável. Então, vejam só que 3 horas, né? 3 já indica o quê? Plural, mais de 1 hora, 3 horas. Então, o verbo vai o quê? Para o plural, por causa do numeral. Deu 1 hora, vejam aqui, ó, numeral, 1 hora. Então, deu, né? Também está no singular, porque a hora está indicando singular, ok? Vamos agora para mais uma informação sobre o caso especial. Quando o sujeito for relógio, olha só, sujeito é relógio, ou qualquer outro substantivo que indica o mecanismo de passagem de tempo, o verbo concordará com ele. O relógio da igreja de São Sebastião bateu às 18 horas. Vejo que agora eu tenho horas, mas eu tenho o relógio, que é o mecanismo de passagem de tempo. Então, eu vou dar prioridade para quem? Para o relógio. Então, o relógio está no singular. Então, bateu, está concordando com o relógio. Mesmo que tenha hora, mas se tem relógio, eu vou dar prioridade. Os sinos da matriz soavam às 6 horas. Perceba aqui, ó, tem os sinos, né? Que inclusive é o sujeito, certo? Então, ó, eu vou o quê? Concordar, porque está no plural, tá bom? Então, vejam que aqui a prioridade sempre é do nosso sujeito. Perceba que o horário,
aqui, 18 e às 6 horas, não são nosso sujeito. A gente está falando de concordância verbal e a gente viu que concordância verbal está sendo ligada ao quê? O sujeito ao seu verbo. Certo, gente? Muito bem. Então, a nossa aula sobre concordância nominal, concordância verbal fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.